Meu nome é Marta Hubner, eu sou psicóloga de formação de origem na graduação, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia experimental pela USP, sob a orientação da professora Maria Amélia Matos, no doutorado, no mestrado, orientação do professor Larry Williams, em co-orientação com a professora querida e saudosa Maria Lúcia Dantas Ferrara. E hoje sou professora titular da Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Psicologia Experimental, Instituto de Psicologia. O Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, LEOV, é o nome do laboratório que eu coordeno. Ele foi fundado em 2003 por mim mesma, assim que eu ingressei na Universidade de São Paulo como docente, depois de ter passado longos anos estudando com todos aqueles orientadores que eu falei, né? E esse laboratório, o LEOV, parece um nome russo, né? Mas é um laboratório brasileiro, né? Ele está ligado ao Departamento de Psicologia Experimental dentro do Instituto de Psicologia da USP e atrelado a programas de pós-graduação estrito sensu e durante muitos anos também ligados a programas de formação lato sensu, como o curso de extensão e especialização, né, de terapia comportamental, que foi realizado por um tempo no Instituto de Psicologia e depois, desde 2005, no Hospital Universitário, tendo encerrado em 2019 a sua última edição. Então, o LEOV, o Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, ele está prioritariamente atrelado ao programa de pós-graduação em Psicologia Experimental da USP, que é um programa, felizmente, de excelência. Há muitos anos ele tem a avaliação pela CAPES com nota máxima, mas ele foi atrelado durante 16, 17, 18 anos ao Hospital Universitário também, no programa de lato sensu de formação em especialização, e a partir de 2007 ele também é relacionado ao programa CAIS-USP, Centro de Apoio ao Autismo e Inclusão Social da USP, que ele é quase que um ensino inovador. Ele forma alunos de graduação, então se tornou o primeiro curso de graduação com o título Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo. Ele tem, basicamente, alunos de graduação da USP e tinha, até 2019, egressos do curso de especialização. E hoje ele compõe uma parte do LEOV, né? E compõe também, o CAIS-USP é composto por convidados que queiram ter uma formação gratuita e possam ser candidatos a mestrado e doutorado depois pelo LEOV. Os participantes do LEOV são basicamente os alunos que estão cursando mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia Experimental, os candidatos já aceitos a se candidatarem, né, quando houver vagas para o programa de mestrado ou doutorado em Psicologia Experimental, alunos da USP de graduação regularmente matriculados para os programas de iniciação científica ou de treino e pesquisa, não é? Então, basicamente, é esse o corpo do LEOV, né? Ele precisa ter um vínculo oficial com a USP, né? Então, por exemplo, os candidatos, eles não são necessariamente ainda vinculados à USP, né? Então, eles participam enquanto candidatos a prestarem um processo seletivo, e aí eles participam das reuniões, eles participam, eventualmente, de atividades do CAIS, USP, né? Mas não é um laboratório aberto, no sentido de ter convidados. Obviamente que quando vem professores visitantes e colegas do departamento, do instituto, né? Claro que a gente faz atividades que eles possam participar, mas basicamente são os alunos. Eu acho que era importante eu dizer quem são os alunos atualmente, né? Então a gente tem
o Renan, para não esquecer de ninguém, né? Porque os alunos são muito importantes. Então, os mestrandos são Renan Albanese, o Rafael Sarmento, a Paula Teixeira, ela já acabou o mestrado dela em tempo recorde aí, durante a pandemia, mas ela acabou de concluir o mestrado, e os doutorandos são o Celso Ataíde Neto, que é de Londrina, Kellen Carvalho, de Minas Gerais, o João Lucas Bernardi, que se mudou para São Paulo, era originalmente, foi mestre com o Loures Mário, a Valéria Mendes Tabitian, que ela tem uma função dupla, ela é doutoranda, está fazendo um projeto junto ao CAIS, com autismo, né, e formação dos pais, e ela é o meu braço direito junto ao CAIS USP. Então, esses são os atuais. Agora, a gente tem vários egressos que são muito importantes, em algum momento eu falo deles. Por exemplo, agora a gente tem uma estagiária para o doutorado, né? Estagiária, a gente diz, ela está esperando o momento de ter a vaga, que se chama Natália Mucheroni. E tem 2 outros que ainda estão no processo de verificar quando, e provavelmente ela vai fazer o concurso, né, o processo seletivo no final do ano. Então, o candidato que participa do LEOV é aquele que, num ano letivo, a que a gente está atuando, naquele ano ele fará o exame no final, né? Ele é um laboratório cujo o objetivo é fomentar a pesquisa em análise do comportamento, basicamente, né? E produzir, publicar, né? Formar o aluno. Com essa ampliação de relação com os cursos de especialização, que já se encerraram, e com os programas de graduação, ele tem um objetivo muito importante de formar, né? De formar pesquisadores, de formar, no caso do relacionamento com o CAIS USP, formar também profissionais que tenham interesse no futuro de atender as populações com TEA, né? Transtorno do espectro autista. E o tema específico, né? O tema mais amplo é análise do comportamento, mas o mais específico é comportamento verbal, né? E controle de estímulos, e aí entrando as áreas de relações de equivalência e o próprio transtorno do espectro autista, que aqui eu já estou definindo a população, né? A gente trabalha com pesquisas com adultos, com crianças típicas e com crianças diagnosticadas no transtorno do espectro autista. Então, o objetivo é desenvolver pesquisas nessas áreas, nesses temas, né, nessas inter-relações. A pandemia mudou um pouco essa configuração, né, porque antes da pandemia os alunos tinham, né, que frequentar em torno de 10 horas semanais o laboratório. Então, o laboratório ele é composto por 3 ou 4 salas, uma delas tem as bancadas, tem os laboratórios, cada aluno tem plena liberdade de usar os computadores do laboratório, tem uma outra sala para eles poderem manejar e levar os brinquedos para o CAIS USP, outra para eles poderem estudar, né? Então as condições de estrutura são muito boas, e eles têm, então, por regulamento aí interno do LEOV, que se dedicar a 10 horas semanais ao LEOV, né? Nos semestres de pandemia, nós realizamos reuniões semanais, às quintas-feiras pela manhã, e a depender do momento de produção desses alunos, do momento da tese, das dissertações, a gente coloca uma periodicidade mais estendida. Então, por exemplo, nesse semestre, como a maioria estava em coleta de dados, aí a gente se fala por tela, agora a USP já voltou, então os alunos já estão gradativamente retornando às atividades, então eles são muito livres para determinar o momento em que eles precisam estar lá, os momentos de coleta de dados, cada um faz na sua cidade ou no próprio LEOV, né? Não é obrigatório fazer lá, porque às vezes as crianças e os adultos não têm condições, e gradativamente a gente está voltando à atividade online, então eles precisam estar no laboratório em torno dessa carga horária, né? Então, por exemplo, um dos alunos, o João Lucas, que já mora em São Paulo, né, e veio para isso, que é o ideal,
ele frequenta muito o laboratório, então está sempre lá, e os outros eu vou me comunicando online e corrigindo os textos e discutindo, mas semestre que vem eu ainda tenho algumas atividades que eu vou ter que me ausentar 2 meses da USP, mas a gente faz reuniões regulares semanais, né? E o mais importante é o processo, e essas reuniões, elas servem para inspirar, para que os colegas conheçam os projetos dos outros, né? Porque se você deixar a atividade de mestrado e doutorado, ela é solitária, né? Porque é o aluno que defende o seu projeto, né? Não é o grupo, né? Mas a gente faz atividades com essa natureza sem que isso atrapalhe o rumo individual de cada um deles, né? Os de graduação, esqueci de mencionar, eles fazem iniciação científica, treino e pesquisa e fazem a própria disciplina do CAIS. E ao fazer o treino e pesquisa e as disciplinas que dão créditos de formação de pesquisa, eles se reúnem com doutorandos comigo e fazem parte dessas pesquisas acopladas a mestrado e doutorado. O LEOV, né, o Laboratório de Estudos de Operantes Verbais, ele tem um perfil bastante misto. Ele é um laboratório de análise experimental do comportamento, de análise do comportamento aplicada, e ele envolve também a prática e o serviço em terapia comportamental na medida em que os alunos de graduação do CAIS e os eventualmente convidados atendem semanalmente crianças com TEA e suas famílias. E, além disso, todo o interesse do laboratório, tem alunos que brincam, né, que o LEOV ele é viciado em autocríticos, né, e nos operantes verbais. A gente tem sempre um viés, né, teórico de ficar olhando para o mundo e verificando os efeitos de comportamento verbal em relação ao não verbal. Foi então que, durante a pandemia de Covid-19, logo no início dela, eu, como analista do comportamento, pensadora e preocupada com essa aplicação, comecei a fazer uma série de vídeos, né? Cheguei à Globo News, orientando a população nessa época de pandemia, né? E aí entrou muitas relações entre verbal e não verbal, e aí isso culminou na escrita de um texto que foi publicado pelo Cadernos de Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia, volume 1, número 1, que eu me orgulhei bastante, chama-se Difusão Científica e Covid-19, uma analista do comportamento em contato com o público. E aí isso tudo, junto com uma história longa, né, de preocupação em trazer para a sociedade, né, as descobertas e os nossos estudos, né, acabou culminando num prêmio, né, que eu vou receber em 2023, era para receber agora em maio de 2022, mas por causa de uma Covid longa eu não pude ir, agora já estou bem, tudo, e em 2023 eu vou receber. Então, isso mostra que, por exemplo, eu, como pesquisadora, coordenadora do laboratório, tenho muito essa preocupação em trazer um retorno para a sociedade. E os alunos que procuram o laboratório também, a maioria deles tem esse perfil misto, né? É análise experimental, análise aplicada e o serviço. E a filosofia toda, né? Behaviorista radical. Eu sempre digo que a precisão conceitual e filosófica é muito importante para tocar o laboratório. Olha, a minha trajetória, obviamente, não começou no LEOV. Eu fui formada ali dentro da USP, fui formada na graduação pela PUC São Paulo, tive uma excelente e sólida formação, né? E aí o mestrado, doutorado e pós-doutorado que fiz, né, na USP, mais de 15 anos em pesquisa com Maria Amélia Matos, me deu uma preocupação importante em produzir pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a inspiração de Raquel Kerbauer, que tinha essa preocupação com a clínica. Ela foi a fundadora do curso de especialização que depois eu herdei, né, como um legado dela. Então, esse perfil misto, né, eu pude finalmente
quando eu ingressei na USP, né, tardiamente, porque eu fiquei muitos anos na PUC São Paulo como docente, depois na Universidade Mackenzie, quando eu vou para a USP, eu vejo a possibilidade de reunir todos esses interesses, todos esses domínios da análise do comportamento. Então, o LEOV, ele é a concretização dessa possibilidade de interação não só teórica, por exemplo, relacionando o comportamento verbal e relações de equivalência, como essa preocupação aplicada, podendo ajudar para a área do autismo, ajudando as pessoas com TEA, né? E também colaborar para a precisão conceitual e a evolução conceitual de comportamento verbal, né? Que Skinner lança o livro em 1957, mas as pesquisas que fazem investigação dos processos básicos de aquisição de um autocrítico, por exemplo, ou um estudo sistemático da pesquisa experimental em comportamento verbal, relacionando verbal e não verbal, verbal e equivalência, isso é típico do LEOV. Nesse sentido, ele se configura como hoje um espaço, um centro, né, de pesquisa dentro da USP, que contribui para o avanço, a meu ver, né, da análise experimental do comportamento verbal, junto com muitos outros laboratórios do mundo, né? Inclusive, nosso laboratório tem muita afinidade com o laboratório do professor Caio Miguel, na California State University, que é um brasileiro, mas que está lá há muitos anos. Grandes inspirações do professor Jack Michael, né, que foi um grande estudioso de comportamento verbal, e inspirado na seriedade, na rigidez metodológica da professora Maria Amélia Matos, e com a dificuldade que é estudar comportamento verbal com aquele rigor metodológico. Então, é um grande desafio. Eu acho que, como um laboratório que aceita esses desafios, ele tem uma importância no desenvolvimento da análise de comportamento no Brasil, a meu ver, né? Mas eu suspeito, óbvio. O LEOV, para mim, ele é um conjunto de alunos muito queridos que fizeram importantes trabalhos com todas as dificuldades que eles tiveram. Então, o LEOV, ele é um núcleo, né, dentro de todas as coisas que eu faço, portanto, ele é central, né, é dele que saem as pesquisas, é dele que são as produções. Então, por exemplo, eu estava lembrando de Adriana Cruvinel, fez um trabalho lindíssimo de um estudo longitudinal com um bebê, verificando a aquisição dos operantes verbais. Então, LEOV, quando eu falo LEOV é isso, é uma aluna de doutorado dedicada, que fez um trabalho maravilhoso, que foi publicado no Psychological Record em 2013. Então, quando falo LEOV, vou lembrar de Adriana, vou lembrar do que ela conseguiu produzir, da Thaís Faleiros, que fez um estudo bonito relacionando comportamento verbal e o interesse por leitura, né, fazendo um procedimento que teve originalmente foi da Fátima Dias, lá do tempo ainda da Universidade Mackenzie, mas que foi transformando. A própria Ana Luísa Roncati, que hoje trabalha ativamente com autismo, fez o seu mestrado junto ao CAIS USP e publicou na Revista Brasileira de Terapia Comportamental, né, da BPMC, sobre efeitos de reforçamento diferencial. A Paula Teixeira, que acabou de se formar, que fez um estudo sobre o efeito do comportamento verbal na dor. Então, uma coisa interessante com implicações para os médicos, né? Dor ela chamava de resistência à água fria. É um estudo bem recente, ela está já encaminhando para publicação. Então, o LEOV, para mim, eu não sei trabalhar sem afeto, eu não sei trabalhar sem harmonia e sem essas preocupações conceituais e de pesquisa. Então, o LEOV, pessoalmente, ele significa tudo isso, né? E tem muito mais gente que eu poderia citar aqui, que eu não quero esquecer de nenhum, tá? Que eu acho que eu já falei de todos os trabalhos de todos os alunos, né? Agora, talvez eu pudesse falar rapidinho, se der tempo, um pouco dos trabalhos em andamento, né? Dando uma ilustração. Então, por exemplo, o Rafael Sarmiento e o João Lucas, que é mestrando, está terminando, e o João Lucas Bernardi, que é um doutorando,
eles estão interessados num fenômeno investigado mais a partir de 2016 pelo laboratório professor Caio Miguel, que é o Bidirection Naming, que é um comportamento verbal em que o falante ele é ouvinte de si mesmo, e qual o efeito desse operante, né, sobre a formação de classes de equivalência, relacionando, né? O Renan verifica também, já está concluindo e já está na fase de redação do mestrado, qual é o efeito do falar enquanto ele faz as atividades de matching to sample, né? Verificando, até interessante que às vezes o verbal atrapalha, né? O Rafael Sarmento, mais na linha do João Lucas, que o João Lucas está absolutamente dentro do prazo e ele termina em fevereiro de 2023. E o Rafael busca também replicar um dos experimentos do Caio Miguel, de 2016, Ma, Jennings e Miguel, verificando o efeito desses operantes verbais, tato, intraverbal, ele está isolando um deles, nessa questão de formação de classe. E Kellen Carvalho, de Minas, né? Ela no caso, está investigando o processo básico de formação de emprego dos autocríticos, em que condições o ser humano adulto, né? Em que condições de estímulos, aí a relação entre controle de estímulos e verbal, ele produz autocríticos. Então, a gente tem, como você vê, de tudo no Leover, né? Desde, por exemplo, o trabalho da Valéria Tavitian, o doutorado, que é um programa de orientação de pais, que é uma área muito estudada na literatura, que já comprova que o Behavior Skills Training, chamado BST, né, ele é muito importante para treinar pais. Então, ela vai comparar a fase online e os ganhos que teve, porque o CAIS ficou redondinho durante a pandemia. Isso foi quase um milagre, porque as crianças com TEA têm uma dificuldade no contato com a tela, né, e em seguir as instruções. Então, ela vai comparar os resultados de treino de pais dessa fase com os resultados agora presenciais, né? Então, ela vai analisar variáveis específicas. Acho que eu falei, tem 2 egressos que eu não posso esquecer deles, Luiz Lovo Martins, de Londrina, que ele fez mestrado e doutorado no Leoven, mostrando ele que originou essa linha de pesquisas sobre o efeito de verbal na formação de classes, e felizmente o orientador adora quando o aluno faz isso, publicou na Acta Colombiana, né? E é um estudo bastante citado pelos colegas, ele inaugurou uma área aí. O Felipe Gomes, que fez um doutorado muito importante, hoje ele é docente lá na faculdade de Votuporanga, né? Coordenador de curso, e ele fez um estudo belíssimo relacionando o comportamento verbal e não verbal, que é basicamente, vamos dizer assim, o tema da maioria das pesquisas em verbal, né? Estudando crianças que ouviam pequenas histórias, e ao ouvirem essas histórias, havia uma manipulação de autocríticos nessas histórias, e aí ele relacionava, a depender dos autocríticos empregados e manipulados, se essas crianças realizavam comportamentos não verbais, produziam comportamentos não verbais relacionados com a história. Então, é um estudo importante. Ele está me devendo ainda a publicação, ele sabe disso, mas vai fazer em breve, né? E Celso Ataíde Neto é um doutorando que está concluindo, é aí de Londrina também. Então, eu espero que ele conclua tudo no prazo dele, que está super exíguo, mas também é um estudo importante para relacionar comportamento verbal com o fazer, nessa mesma linha do Felipe Gomes, mas aí com manipulações experimentais bem precisas. Tá? Isso é importante. Eu queria também parabenizar a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, agradecer primeiro o convite, né, da CBR para que eu falasse na série Meus Laboratórios, e queria enfatizar a importância dessas séries, né, meu laboratório, porque a CBR, nesse sentido, ela promove, ela facilita o interesse dos brasileiros, dos analistas do comportamento brasileiros, pelo processo de pesquisar. Né? Tem não só inspiração como modelos e até fontes
de informação para que depois eles se interessem, né? E o que eu tenho muito orgulho é que, além de ser a sócia número 1 da CBR, né, o seu presidente atual, Marcos Garcia, foi um senhor aluno do LEOV, é um egresso, fez um trabalho de doutorado belíssimo também, relacionando o comportamento verbal com o não verbal em vários diferentes tipos de contingência, né? O Pedro Faleiros também, em outra direção, estudando comportamento social, né? Um fenômeno chamado dilema do prisioneiro, que também é da diretoria da CBR, ele foi egresso do LEOV, né? Eu tenho muito orgulho desses meninos que já não são mais meninos, mas para um professor, né, para uma professora, o seu aluno é sempre um menino, é muito orgulho do LEOV, porque é um desafio que a gente tem, que é estudar comportamento verbal. Eu brinco que estudar comportamento verbal é como aquele cobertor pequeno que você sobe para cobrir a cabeça, e aí os pés ficam de fora, aí você sobe para cobrir o pé, a cabeça. Então, o controle experimental é muito complexo, mas eu tenho muito orgulho e queria parabenizar e agradecer à CBR por essa iniciativa. Eu acho que com essa iniciativa da CBR, o interesse por pesquisa, né, e a retirada de mitos sobre pesquisa, que é um negócio distante, é só para gênios, não é isso, né? É uma atividade humana complexa, né, e que pode ser afetiva, pode ser desafiadora, né, e que pode trazer implicações sociais e deve, né, importantes. Então, muito obrigada.